Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia Jurídica. E o objetivo dessa videoaula é concluir o pensamento que iniciamos na videoaula anterior, referente ao pensamento da Hannah Arendt, sendo mais específico, às suas reflexões acerca do fenômeno da banalidade do mal. E aí eu só gostaria, antes de entrar nessa parte final do pensamento da Hannah Arendt, aonde nós iremos discutir as conclusões do pensamento dela e, de alguma forma, o que do pensamento dela pode ser agregado às nossas reflexões sociológicas do direito, eu só queria retomar um pouquinho do porquê da gente estar discutindo a Hannah Arendt, né? Então, a gente começou a trabalhar o tema da Hannah Arendt quando nós estávamos falando de controle social. Para quem não se recorda, controle social é o termo que nós utilizamos para nos referirmos ao conjunto de instrumentos, práticas, discursos e etc., que são utilizados para manter a ordem social. E aí, quando nós falamos de controle social, nós podemos falar de um controle social interno e externo. O controle social interno é aquele que acontece no interior de uma referida estrutura. Então, por exemplo, o controle social que acontece dentro de uma escola, dentro de uma fábrica, dentro do poder judiciário. E o controle externo é aquele que acontece de uma estrutura em relação às outras, quando, por exemplo, o direito ele constrói uma lei que vai ser aplicada para toda a sociedade. E aí, nesse caso, nós estávamos no contexto de princípios de verificação da eficácia dos controles, e a gente viu que o fenômeno da burocracia, ou seja, uma tentativa racionalizada de organização interna de uma estrutura de grande porte, e aí geralmente essa estrutura burocrática ela vai se manifestar por meio daquela separação, ou uma desfragmentação das funções e especialização dessas mesmas funções, ou seja, um indivíduo, uma vez fracionado toda a atividade no interior de uma estrutura, cada indivíduo ele vai ficar responsável por uma fração dessa atividade, vai se especializar nessa atividade, sempre lembrar muito da lógica industrial, daquela lógica fordista, onde cada um fica responsável por uma etapa específica da produção de um determinado bem de consumo. Percebam aqui, e aí aqui mais uma revisão, mais um dado de revisão, é que quando a gente fala em burocracia, a gente não está falando em morosidade, a gente não está falando em lentidão, muito pelo contrário, mas uma busca, a partir da racionalização, uma busca pela eficiência. E a partir dessa questão de burocracia, a Hannah Arendt, portanto, vai analisar a burocracia vinculada ao Estado. Como que essa burocracia ela gera um controle social, no sentido de condicionar a conduta individual, fazendo, e aí vem o acréscimo da Hannah Arendt, fazendo com que as pessoas pratiquem o mal de forma banal. Ou seja, pratiquem o mal sem perceberem que estão praticando o mal. Um mal que se normaliza, um mal que se torna, de fato, banal, cotidiano. Não é um mal que se sinaliza, que se expressa, que se verbaliza enquanto tal, mas é um mal que se dissolve nas nossas práticas cotidianas. E para isso, ela vai trabalhar aí a partir do pensamento, a partir da postura, do Eichmann no julgamento. E aí ele vai perceber e aí eu fecho minha revisão nesse ponto, ela vai perceber que, diferentemente do que o imaginário coletivo observa ou tem como pressuposto de um grande genocida, de uma pessoa extremamente violenta, o Eichmann ele não correspondia àquele estereótipo de monstruoso, de um grande vilão, de uma pessoa terrível, de uma pessoa assustadora. Muito pelo contrário, O Eichmann era um senhorzinho, o Eichmann era um cara que não apresentava nenhum desses estereótipos. E aí, então, ela começa a se questionar. Até porque, na parte da defesa, como eu disse no vídeo aula anterior, os advogados utilizavam como um dos argumentos o fato do Eichmann ser um bom pai, ser um bom vizinho, ser um bom amigo. Então,
como que uma pessoa que não é monstruosa, uma pessoa que é boa na sua vida cotidiana, que não quer praticar o mal, acaba praticando o mal, né? E aí ela vai colocar muito que essa burocracia nos leva a uma falta de reflexão. E é a falta de reflexão que faz com que o mal prospere. Para Hannah Arendt, o mal existe aonde não há reflexão. Lembrando que reflexão não é a mesma coisa que letramento. Uma pessoa ela pode ser pós-doutora em uma determinada área do saber e não necessariamente está engajada em uma reflexão crítica. Ela também pode ser uma pessoa burocrata e, ao ser uma burocrata, não vai ter uma reflexão e, consequentemente, leva à prática do mal de forma banal. Fechando essa revisão, para a gente entrar no tema da videoaula de hoje, o que eu diria para vocês, né? Nós precisamos ficar atentos, porque nós do campo do direito estamos cotidianamente vinculados a estruturas burocráticas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o Poder Judiciário, quando pensamos, por exemplo, o Executivo, o Legislativo, enfim, Polícia, Ministério Público, todos esses órgãos, eles se estruturam em uma lógica burocrática. E aí, de novo, percebam que essa reflexão ela pode ser aplicada. O que vai fazer com que esse sujeito não pratique o mal de forma banal? A atividade crítica, a atividade reflexiva. Esse é o grande legado deixado pela Hannah Arendt. Se nós quisermos combater o mal de forma banal, ou a prática do mal, a eliminação do outro, a subjugação do outro, precisamos nos engajar em uma postura crítica, precisamos ter uma postura ativa diante do mundo, e não simplesmente assimilar os discursos hegemônicos ou viver uma vida reprodutiva, autômata, sem retomar a reflexão sobre a própria existência e sobre o nosso lugar no mundo. Essa é a essência do pensamento da Hannah Arendt, né? E aí hoje, como eu disse no iniciozinho da nossa videoaula, a ideia dessa videoaula de hoje é exatamente aprofundar um pouco sobre as consequências que o indivíduo inserido numa estrutura burocrática sofre. E aqui eu gostaria de refletir com você sobre 3 aspectos ou 3 consequências. A primeira delas, que de alguma maneira já estava implícita na minha fala, tanto da videoaula anterior como no início dessa videoaula, está ligado à perda da capacidade reflexiva. Então, o sujeito que está inserido em uma estrutura burocrática, que se especializa em uma determinada função, em um determinado papel dentro de uma estrutura maior, ele perde ou ele é desestimulado a refletir sobre a sua própria conduta. Seja numa perspectiva no sentido de perder a compreensão do todo, então eu, que sou uma mera peça de uma engrenagem maior, eu perco a compreensão do todo porque a minha tendência é me especializar na minha função. Então eu vou perdendo um pouco a noção, a compreensão do que está acontecendo nas demais etapas dessa atividade burocrática ou nas demais funções desfragmentadas por força da burocracia. Então eu posso pensar por essa ótica. E um segundo aspecto que está englobado nessa primeira perspectiva de perda da capacidade reflexiva também estaria ligado a essa perda da reflexão sobre as consequências da conduta. Então, repetindo, nesse primeiro ponto, que eu falo dessa primeira consequência, né, do pensamento da Hannah Arendt, da banalidade do mal, está ligada à perda da capacidade reflexiva. Essa perda da capacidade reflexiva ela pode ser dividida em duas perspectivas, ou 2 subperspectivas. Primeira subperspectiva, perder a compreensão do todo. Então, o Eichmann, por exemplo, né, ele era o responsável por colocar as pessoas no trem que levaria para os campos de concentração. Então, ele era uma pessoa que estava numa fase muito específica, pegar as pessoas e colocar nos campos de concentração. Então, ele estava especializado nessa etapa e perdia, segundo Hannah Arendt, a compreensão das demais etapas. Perdia ou ia se afastando, né, de uma compreensão do todo, que o Estado estava fazendo.
do que o órgão ao qual ele estava inserido e que ele tinha que cumprir ordens estava submetido. Ele perdia essa noção do todo. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, ou a segunda subperspectiva, é de que o Eichmann, ou qualquer pessoa, o Eichmann aqui pode ser entendido como um paradigma de subjetividade, né? Não como uma pessoa específica, mas como uma forma de existir. Esse modo eichmanniano de existir também perde perde a reflexão sobre a consequência da conduta praticada. Então, nesse ato, nesse desestímulo à reflexão, nós praticamos condutas e não nos preocupamos em refletir sobre as consequências dessa conduta, né? E isso é algo extremamente perigoso. É importante tentar mensurar a consequência de uma conduta praticada, né? Nós somos responsáveis pela conduta e devemos ser responsáveis pelas consequências dessa conduta. E aí entra um ponto importantíssimo, né? Que inclusive já faço o link para o próximo ponto. Nós perdemos a responsabilidade ou a importância de se responsabilizar sobre as próprias condutas. E isso é algo que a Hannah Arendt ela defende muito. O sujeito ele tem que ser um sujeito responsável, responsável pela consequência das suas próprias condutas, das próprias práticas. Essa é uma primeira consequência que, de novo, né, estava de alguma forma aí diluída em tudo que eu havia dito anteriormente. Um segundo aspecto, e eu acredito que esse aspecto nos atinge enquanto pensadores do direito, não operadores, né, mas pensadores do direito que somos, que está ligado ao cumprimento irrefletido da norma. Esse é o segundo ponto. Cumprimento irrefletido da norma. O que eu quero dizer aqui para você nesse aspecto? E aí eu volto lá no Eichmann em Jerusalém, no livro da Hannah Arendt. Quando a Hannah Arendt ela vai estudar a peça de defesa do Eichmann, qual que era uma das principais linhas de argumentação? A de que o Eichmann estava sendo punido por algo que ele deveria ser agraciado, que ele estava sendo condenado, ou tinha uma grande tendência a ser condenado, por algo que ele deveria ser parabenizado. E o que é isso? O cumprimento irrefletido da norma. Então, numa sociedade, né, de Estado de Direito, no nosso contexto, né, atual nem tanto, mas assim, a perspectiva predominante de direito, que é uma perspectiva positivista do direito, a ideia de Estado de Direito, a ideia de burocracia, nos leva a ter uma postura muito submissa diante da lei. Tentando dizer de uma outra forma, né? Nós somos educados, nós do direito, né, agentes jurídicos como um todo, nós somos educados, ensinados a encarar a lei como sendo um instrumento máximo do direito. E que, em virtude disso, a lei ela merece, por parte da gente, uma postura de subserviência, de subordinação, ou até mesmo, né, usando aí conceitos de outros teóricos, é como se a gente desse uma aura de sacralidade para a lei. Então, diante da lei, grande parte de nós, agentes jurídicos, temos como postura não questionar a lei, mas tão somente se submeter a ela, né? É aquele jargão clássico dentro do direito, né, de que a lei não se questiona, a lei se cumpre. Então, isso é muito comum a gente escutar isso, por exemplo, de juízes, de policiais, né? Inclusive, é um sintoma dessa segunda característica, essa ideia, né, de estou cumprindo o meu dever, estou aqui para cumprir a lei. Ou, repito, né, lei não se questiona, lei se cumpre. E é exatamente esse tipo de argumento que ainda é muito comum dentro do nosso campo jurídico, foi uma das principais linhas argumentativas de defesa do Eichmann, né? Então, por que eu estou sendo punido por cumprir a lei? Não é exatamente isso que um Estado de Direito espera da gente? O cumprimento da lei? Será que não é isso que essa perspectiva ainda hegemônica, positivista do direito demanda da gente? Não é isso que nós aprendemos
em grande medida, né, num geral, nas faculdades de Direito, o cumprimento cego da lei? Será que eu deveria ser punido por isso? E no mesmo sentido, eu jogo uma indagação para vocês, né? Como sair dessa situação? Porque percebam, de um lado a gente tem esse argumento, que é o argumento do Eichmann, da defesa do Eichmann, é um argumento que ainda está muito presente na nossa prática jurídica cotidiana. Mas, por outro lado, quando analisamos o direito numa perspectiva histórica, sociológica, antropológica, o que nós percebemos? Que as maiores atrocidades da humanidade, seja em relação ao nazismo, como é o caso que a gente está estudando o Eichmann, mas quando a gente pensa, por exemplo, a escravidão, quando a gente pensa, por exemplo, o genocídio da população indígena nas Américas, né, toda a escravização e toda a subalternização que aconteceu tanto na África, no século XVIII, na Índia, século XIX, né? Então, quando a gente pensa os processos de colonização, enfim, vários exemplos podem ser dados historicamente. As maiores atrocidades da humanidade, elas não foram praticadas por fora da lei, né, por uma medida que não era regulamentada, mas foram praticadas por dentro da lei. Existia o reconhecimento legal para que essas práticas acontecessem. Então, de um lado, nós aprendemos a importância de se cumprir a lei, de se submeter aos desígnios da lei, mas, por outro lado, o que nós percebemos? Que a lei, e aí a gente já viu isso em pontos anteriores do nosso conteúdo programático, a lei, ela não é um fenômeno objetivo, neutro, como o direito moderno contemporâneo tenta transparecer. O direito, a norma jurídica, nada mais é do que uma consolidação de um jogo de forças, de um complexo de relações de poder. Ou sendo ainda mais direto, numa sociedade estratificada como a nossa, quem cria a lei, ou quem tem o poder para criar a lei, é um segmento social específico e que vai criar essa lei de acordo com os seus interesses, com as suas visões de mundo, com os seus propósitos, com os seus objetivos. Ainda que essa norma jurídica não transpareça esse subjetivismo, digamos assim, ele está presente. Então, ao cumprir a lei, nós estamos também, de alguma forma, reproduzindo esses interesses implícitos por detrás da lei. Mas, por outro lado, né, não cumprir a lei, isso pode gerar, para alguns, né, algumas perspectivas, isso pode gerar também um caos social. Como lidar com esse dilema? E aí é um questionamento que eu gostaria, então, que vocês pensassem, que a gente pudesse discutir depois, por exemplo, num fórum. Qual que é a alternativa da Hannah Arendt? E aqui eu até acrescento palavras, né, à teoria dela, e eu vou direcionar para os pensadores, para os agentes jurídicos. Na perspectiva da Hannah Arendt, o papel do jurista não é um papel de burocrata, não é ser um fetichista da dogmática, da norma jurídica. O papel do jurista, do agente do campo jurídico, é de ser responsável. E a responsabilidade que eu disse, primeiramente, né, no tópico anterior, está ligado a ser responsável pela consequência causadas pela própria conduta. Mas a responsabilidade também se aplica ao quê? A uma preocupação com a diversidade. Então, está implícito na teoria da Hannah Arendt essa preocupação constante com a diversidade, a preocupação com a multiplicidade, a preocupação com o outro que é diferente de mim. E aí o papel do jurista é não defender a lei, mas defender a diversidade, defender a democracia, defender a possibilidade de múltiplos estilos de vida, múltiplas visões de mundo poderem coexistir. E se a lei, ela respeita esse princípio moral, digamos assim, ela deve ser cumprida. Se essa norma jurídica não tem esse pressuposto, ela deve ser questionada.
Então, percebam que a preocupação do jurista na perspectiva de Hannah Arendt, repito, não é a lei, mas é a preocupação com a diversidade, não é? E aí, já complementando também um pouquinho, para Hannah Arendt, o discurso que busca ser homogêneo, né? Qualquer tentativa de negação da diversidade é um flerte, é uma aproximação com o fascismo. Se eu não permito com que haja coexistência, eu estou me aproximando de uma lógica fascista, eu estou me aproximando de um regime totalitário. Então é essa alternativa encontrada para esse segundo ponto, que está ligado ao ponto do cumprimento irrefletido da norma, ok? E o terceiro ponto, que está ligado até ao próprio termo, né, banalidade do mal, que seria então o aspecto da normalização do mal. O que é isso? Quando, né, nós cumprimos os dois aspectos anteriores, perda da capacidade reflexiva, 1, e 2, cumprimento irrefletido na norma, nós chegamos ao terceiro aspecto, que é exatamente o aspecto da normalização do mal. Lembrando, né, qual que é a definição de mal aqui da Hannah Arendt? Mal está vinculado à ideia de negação do outro, de eliminação, de subalternização, de exclusão do outro. Então, eu pratico mal quando eu não tenho um compromisso com a multiplicidade, com a diversidade, com a complexidade social, identitária, sexual, de capacidades físicas, enfim, de etnias. Eu tenho que ter um comprometimento com a diversidade. Quando eu não faço isso, quando eu estou nessa lógica eichmanniana de existir, eu, primeiramente, praticaria o mal de forma banal. Banal aqui entendam como cotidiana, como trivial, como costumeira. E aqui eu repito, né? Qual que é a pior característica desse mal? Porque é um mal que passa imperceptível. É um mal que está tão enraizado e infiltrado nas práticas cotidianas e ligado ao fato de não refletirmos sobre a consequência dos próprios atos, isso faz com que a gente contribua com a negação, subalternização e exclusão do outro, sem perceber que nós estamos fazendo isso. Né? Um exemplo disso, que é muito comum, é em relação a juízos preconceituosos. Né? Então, por exemplo, às vezes uma colocação que eu faço, por exemplo, num grupo de amigos, né? Uma piada, uma música que é feita, né? Ou enfim, às vezes um deboche, uma crítica, que nós achamos que é meramente uma questão de riso, é uma coisa leve, é uma coisa superficial, mas que sem perceber nós estamos contribuindo, ainda que com pouco, mas estamos contribuindo para a perpetuação, por exemplo, de um estereótipo social, para a perpetuação de uma visão subalternizada do outro, né? Eu posso colocar isso, e agora me veio isso à mente, eu posso colocar isso muito, por exemplo, no campo do humor, né? Inclusive, houve uma discussão recente sobre essa ideia do politicamente correto, né? Hoje a comédia estaria sendo muito censurada. Não é isso, né? Acho que a questão não é uma questão de censura, mas a questão é qual que é o papel do humor. Então, se nós fizermos uma análise, né, da história recente do humor, por exemplo, nos grandes meios de comunicação, o que nós perceberemos é que é um humor que sempre se estrutura a partir de estereótipos, né? Ou do estereótipo, por exemplo, do negro como bandido, ou do estereótipo do homossexual afeminado, ou o estereótipo do nordestino. Perceba que se nós achamos engraçado, primeiramente, né, que eu acho que é legal de se mencionar, o que nós achamos engraçado ou não é uma questão que nós nascemos achando engraçado ou não, mas é uma questão biopolítica. Então, a biopolítica, ela cria uma estratificação, legitima uma estratificação social a partir do racismo biopolítico, que nós já estudamos em sala de aula, e nós temos vários dispositivos para manter essa subalternidade. E
um dos mecanismos para manter essa subalternidade é exatamente o humor. Então percebam que existe uma correlação entre você ver um programa de comédia em que você coloca o negro como bandido, ou, por exemplo, numa novela, né, em que o núcleo da criminalidade é composta majoritariamente por negros. Existe aí um programa de comédia que vai fazer essa brincadeira do negro como ladrão. 2 e 3. Você ter, por exemplo, como perfil majoritário da população carcerária no Brasil, um contingente majoritário de jovens negros. Então, entre a comédia, entre uma novela e a população carcerária no Brasil, existe uma correlação, né? É aquela ideia de ordem social, do todo integrado. Então, não podemos ter ingenuidade que, ao ver essa comédia, ao ter essa novela, eu estou alimentando um simbólico, estou alimentando o imaginário coletivo, e isso vai impactar, por exemplo, na hora de um policial atuar, de um juiz atuar, de um promotor atuar, de um agente jurídico como um todo atuar, ou quando, por exemplo, a sociedade civil vai se posicionar diante de uma situação de crime que aconteceu na sociedade, né? Então, a gente não pode ter essa ingenuidade de que esses dois primeiros exemplos que eu dei da novela, da comédia, não constroem um imaginário, não constroem uma subjetividade desse sujeito que posteriormente vai banalizar esse mal. E que vai ser, enfim, desestimulado a pensar as consequências da sua conduta e que vai reproduzir esse estereótipo. Então percebam que existe uma cadeia concatenando esse imaginário e essa subjetividade. Então esse mal, de novo, né, voltando à comédia, voltando à novela, é algo que se dissolve e que nós perdemos a capacidade de refletir sobre o impacto dessa conduta, né? Então, esse é o primeiro ponto desse terceiro aspecto da banalização do mal. E o segundo ponto, e aí eu fecho com ele, está ligado a esse mal que se torna normal, né? Então, a gente... e aí é uma reflexão interessante de ser feita, porque dentro de uma lógica de subjetividade eichmanniana, né, esse jeito Eichmann de ser, nós temos a tendência de normalizar o mal. Ou seja, nós perdemos aos poucos a capacidade de nos comovermos, de sentirmos ou de termos uma empatia com aquele que sofre o mal. Né? Voltando a essa discussão do politicamente correto na comédia, qual que é um pressuposto disso? É de perder a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, por que eu vou manter uma piada se existe uma pessoa, um grupo, um segmento social que não se sente bem sendo o objeto daquela piada? Né? Por que eu ainda insisto em uma conduta, em uma fala, em uma prática que eu sei que deixa outra pessoa machucada, deixa uma pessoa mal, deixa uma pessoa triste? Por que eu continuo repetindo esse tipo de conduta, né? Sendo que eu sei que eu estou causando mal ao outro, que não necessariamente é a morte física, né? Mas pode ser um sofrimento mental e ele também é importante. Ele também deve ser levado em consideração. Por que isso? Porque, de alguma forma, com essa lógica eichmanniana, nós normalizamos o mal. Né? O outro, ele sofre por não ser a mim, por não ser minha família, por não ser os idênticos para mim. Eu gero uma postura de apatia, eu gero uma postura de desprezo, de insignificância. E isso é algo muito complexo, né? Porque se nós pensarmos de novo, né, a sociedade como um todo, se eu tenho uma dificuldade da empatia, da alteridade, ou seja, de me colocar no lugar do outro, na dor do outro, na vida do outro, como pensar o comum? Como pensar laços de solidariedade? Como pensar coletivo? Como pensar esfera pública? Como pensar democracia? Como pensar república? Tudo isso se torna difícil, exatamente porque não temos uma subjetividade voltada para a prática do comum, do coletivo. Então, esse tipo de dificuldade, de empatia, de normalização do mal, só vai desfragmentando a sociedade.
só vai fazendo com que ela se torne cada vez mais individualista. E é necessário que nós tenhamos um combate ético a isso, né? Se nós tivermos aí um compromisso mínimo com esses ideais de coletivo, de igualdade, de justiça social. Então, isso é fundamental. Ok, gente? Então, só para fechar esse pensamento da Hannah Arendt, o que eu queria dizer para vocês era isso, né? A importância da postura ética mais uma vez. Então, todos os autores e autoras que nós estamos discutindo até então, todos eles vão ser unânimes nisso, nessa necessidade de retomar as rédeas da própria existência, né? Parar de pensar como os veículos hegemônicos querem que a gente pense, ou que a burocracia, ou que a indústria cultural quer que a gente pense, e que a gente lute por uma autonomia de reflexão maior, né? A liberdade plena não seria possível, mas ter uma autonomia maior face a essas estruturas de poder é possível, né? E a filosofia, o agir filosófico, lembrando, né? Quando eu falo aqui em filosofia, não é memorizar nada, não é memorizar a ética nicômaco do Aristóteles, mas é você ter uma vida filosófica, né? Uma vida de reflexão, de pensar a própria conduta, pensar os próprios valores, pensar as próprias visões de mundo e estar em um processo constante de transformação, né? A vida é movimento, é fluxo. Então a gente está nesse processo também enquanto subjetividade, né? Ter mais dúvidas do que certezas, né? Isso é muito importante para que a gente possa estar aberto ao outro, à empatia, à alteridade, que é fundamental, repito, para que a gente possa superar aí os dilemas desse mundo contemporâneo que nós estamos diagnosticando nessa disciplina de sociologia jurídica. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Espero que tenham gostado dessa explicação final do pensamento da Hannah Arendt. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, entrar em contato comigo nas nossas atividades fórum para que possamos discutir e refletir coletivamente sobre elas. A partir da próxima videoaula, nós começaremos a aproximar da ideia de direito como instrumento de controle social, quando nós falaremos aí de alguns aspectos introdutórios acerca desse subtema. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima videoaula.